Como é que fala? É UFO ou UFU? Um aviso. A minha mão está nessa situação aqui. Porque ontem eu fui pintar meu cabelo e aí eu usei uma luva que estava nova, por sinal, e ela se encontra nesta situação. E na hora que eu fui lavar o meu cabelo, acabou pintando a minha mão inteira. E eu tô com sincera preguiça de fazer minha unha, que é o que tá pior, porque da mão mesmo já quase saiu. Então, minha unha vai ficar assim, o vídeo todo. Agora que eu já esclareci a situação da minha mão, depois eu vou realmente fazer minha unha, porque tá puxado. Vamos ver a questão. O anuleno é um hidrocarboneto aromático que apresenta a seguinte fórmula estrutural simplificada. Sobre esse composto, pode-se afirmar que A. Tem fórmula molecular C18H20, 9 ligações π e ângulos de 109 entre as ligações de carbono-carbono. B. Tem fórmula molecular C18H18, 9 ligações π e ângulos de 120 graus entre as ligações de carbono-carbono. C. Tem fórmula molecular C18H16, 9 elétrons π e ângulos de 109 graus entre as ligações carbono-carbono. D. Tem fórmula molecular C18H20, 9 elétrons π e ângulos de 120 graus entre as ligações de carbono-carbono. Aí tudo bem, você conta os carbonos e aí você acha 18 carbonos, obviamente, até mesmo porque você não precisava nem contar, já que todas as opções são C18. E aí você vai contar os hidrogênios. E aí você olha para esse composto e aí você repara que todo o carbono tem uma ligação dupla, uma ligação simples, e aí ele colocou aqui vários H's ao redor do carbono. Então você olha e aí você fala, as 4 ligações estão completas, é simplesmente contar os hidrogênios que estão aqui. E aí você vai e você conta, super feliz, e dá 16, e aí você fala, não vou nem olhar o resto, vou marcar C, e aí a anta erra por falta de atenção. Vamos lá. Olha aqui a questão, como ele é malandrinho. Ele deixou 2 carbonos sem os hidrogênios, que é para pegar trouxa. Me pegou? Me pegou, mas não veio ao caso. Aí depois eu fui ler o resto da questão, da letra C, na verdade, e aí eu vi que estava falando que era 9 elétrons π, e elétrons π não tem isso. Aceita que dói menos. Então, o que nós podemos aprender com essa pegada de trouxa que nós tivemos? Que, pelo menos que eu tive. Que, de repente, você lê o resto da coisa que tu tá marcando, é bom. É bom porque às vezes falam um troço que não tem o menor sentido, e aí você fala, opa! Peraí. E aí você vai olhar de novo, e aí eu fiquei ainda uns 5 minutos curtindo a minha demência até conseguir achar esses carbonos que não estão com seus respectivos hidrogênios. Tá. Ligações. As ligações, elas são separadas em sigma e pi. E aí, olha só. Isso aqui é uma ligação simples. E a ligação simples também é chamada de ligação sigma, que é essa letra grega aqui, ou qualquer coisa mais ou menos desse jeito aqui. Aí uma ligação dupla. O primeiro tracinho da ligação é a ligação sigma. E o segundo é a ligação π. E quando é uma ligação tripla, as duas, a dupla e a que faz a tripla, são π e a primeira é sigma. Então, né, eu podia ter colocado uma foto no vídeo e não ter precisado fazer
esse desenho nessa folha, podia, mas a anta aqui também não sabe fazer isso. Então, ai, ai, que merda. Mas então, você olha aqui que são 9 ligações duplas e aí um desses tracinhos é sigma e o outro é pi, então são 9 ligações pi. Então você já sabe disso. É claro que quando você já sabe que é C18H18, só tem uma opção que dá nisso daqui, só que eu vou fazer o resto todo. E aí agora realmente sobre nuvens eletrônicas, que é a última questão, que são os ângulos e a geometria molecular, digamos assim, desse negócio. E aí o que acontece aqui? Você tem uma estrutura que ela é igual. Repara que é sempre assim, tem um átomo de carbono que é central. E aí ele faz uma dupla ligação com outro carbono, uma ligação simples com outro carbono e uma ligação simples com hidrogênio. Todos eles são assim. Então isola só um carbono central e seus ligantes que você vai descobrir desse e automaticamente você vai descobrir dos outros, porque são todos iguais. Aí que bonito, né? Então, isolei um pedacinho da molécula inteira para ver isso daqui. E aí, o que acontece com nuvens eletrônicas? O que são nuvens eletrônicas? São basicamente as ligações. Cada ligação é uma nuvem eletrônica. Isso aqui é uma nuvem eletrônica, aí isso aqui é outra nuvem eletrônica, isso aqui é outra nuvem eletrônica, tá, e o foda-se. E o foda-se que as nuvens eletrônicas são que repelem um ponto, um ligante do outro. O que acontece? Isso daqui são elétrons que estavam na camada de valência e aí se ligaram com outros elétrons de um outro átomo que estavam na camada de valência também. Então isso daqui é um compensadinho de elétrons. E aí elétron e elétron e elétron, a tendência é sai daqui, eu não gosto de você, então eles vão se repelir. E aí o que acontece? Quando as coisas elas se repelem, elas tendem a ficar o mais longe possível uma das outras, porque, né, elas estão se repelindo. Então você pensa, eu tenho um ângulo total ao redor do átomo, que é como se fosse um círculozinho aqui, todo, no orbital. E aí você tem um ângulo total de 360 graus. São três nuvens eletrônicas querendo ficar o mais distante possível uma da outra. Então, automaticamente, você pega 360 e divide por 3 e vai dar um ângulo de 120 graus, que é exatamente o que está aqui, que é a letra B, a fórmula molecular C18H18, 9 ligações π e ângulos de 120 graus. E aí, você, né, a pessoa que não consegue reparar num raio de um carbono sem um hidrogênio, vira para mim e fala, mas olha aqui, essa dupla ligação aqui, a densidade eletrônica dela é maior do que das outras ligações. É verdade. Tá, e para você que não pensou nisso, o que é ser mais denso eletronicamente? Quer dizer que ele tem uma maior carga negativa, então assim ele repele mais as outras ligações. Então, na verdade, esse troço aqui vai repelir mais essa ligação e essa ligação. Então, esse ângulo daqui e daqui vai ser um pouquinho maior do que 120 e esse daqui um pouquinho menor. Só que o que acontece? Qual que é a ordem da densidade eletrônica? Elétron desemparelhado é o mais fudidamente denso eletronicamente. Aí depois a ligação tripla, depois a ligação dupla e depois a ligação simples. Só que aí o que acontece? Peguei aqui um exemplo para explicar para vocês por que não considera essa ligação dupla aí. Aqui tem um H2O. O oxigênio, como todos sabemos, tem 6 elétrons na camada de valência.
2 deles fazem ligações simples com hidrogênio, e aí fica com 2 pares de elétrons aqui. E aí você pensa, caraca, muito denso, uma densidade eletrônica muito grande, vai empurrar muito esse negócio aqui e eles vão quase se encontrar lá. Na verdade, ele tem sim uma densidade eletrônica muito grande, porque são 2 pares de elétrons e os dois também se repelem entre si. Então, sim, acontece um troço muito forte aqui. E esse ângulo daqui, mesmo sendo muito, muito forte, ele diminui um pouco menos do que 5 graus. Então você pensa, se uma dupla de pares de elétrons desemparelhados, eles se repelindo entre si e ainda sendo muito densos para empurrar as outras ligações, só fecha um grau dessas duas ligações em 5 graus, na verdade até um pouco menos. Cara, ligação dupla, eu não sei quanto que fecha, mas assim, é insignificante mesmo, porque talvez feche alguns segundos. Assim, é importante, se você não sabe graus, graus é contado tipo horas e minutos e segundos, que são graus e minutos e segundos, enfim. E deve fechar alguns segundos aqui. Então, a gente desconsidera, porque não é interessante isso para uma prova de vestibular. Eu não sei nem fazer essa conta. Eu sei do H2O porque eu pesquisei. Então, e aí eu descobri que fecha mais ou menos 5 graus. Menos do que 5 graus. E aí é basicamente isso. Para fins de prova, que você não precisa ter uma precisão muito grande, você desconsidera o fato que a ligação dupla tem um pouquinho a mais de densidade eletrônica do que as outras e finge que é tudo igual e simplesmente divide 360 por 3 e acha 120, que é exatamente o que está aqui. Ninguém vai ser doido de ficar te pedindo os miudinhos de alguma coisa assim. Então, é isso aí.